Irmãos, graça e paz. Eu quero compartilhar com os irmãos o Salmos 88, que diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Venho clamando a ti, ó Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a expirar, desde moço. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras. Os teus temores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, e a um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Irmãos, esse salmo é um salmo dos filhos de Coré. E diz aqui que, então, é um salmo também didático, que também é um salmo de Amã, o Ezraíta. Então, é um salmo para ser cantado com cítara. Esse salmo, então, os filhos de Coré, eles citam, porque Naamã assim o escreveu. Naamã assim produziu esse salmo, mas em meio à aflição, porque esse é um salmo de lamentação de um atribulado ou de um aflito, mas também é um salmo é, de quem está lamentando em meio à sua aflição, à sua angústia, ao seu sofrimento. O nome Amã significa fiel. Então, é um nome de origem hebraica que significa fiel. Amã, ele foi um sábio da corte de Salomão, do rei Salomão. Amã foi filho de Zera, ou Zerá, da descendência de Judá. Foi um dos principais sábios, então, da corte de Salomão, e nós podemos ver isso lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 31. Apesar de o salmista aqui, irmão, ter vivido desde a infância sobre as agruras da vida e o eminente perigo da morte, sua oração triste, melancólica, começa como uma declaração de fé e confiança na salvação eterna que vem do Senhor. E esse é o seu maior consolo. Está no versículo 1, que diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação. Então, ele tinha o Senhor como Deus da sua salvação, o seu Deus pessoal, o seu Deus que poderia salvar de todo,
de todo o seu sofrimento, de todas as suas angústias, as suas aflições, desse momento de adversidade da vida dele, desse momento de tristeza, desse momento melancólico, ou desse momento de depressão na alma. Ele diz aqui, ó, dia e noite clamo diante de ti, porque era o Deus da sua salvação. Então ele buscava confiança em Deus, ele buscava consolo em Deus. Ele estava aflito, mas era alguém de oração, porque diz aqui, chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Então, alguém que clamava em oração, alguém que suplicava em oração, mas suplicava a Deus, ele sabia ao Deus a quem ele estava clamando, estava orando, estava pedindo. Versículo 13, olha como ele é homem de oração. Mas eu, Senhor, clamo por ti por socorro, e antemão já se antecipa diante de ti a minha oração. Então ele orava, ele clamava, mas parece que Deus não estava ouvindo. Ele estava sofrendo, orava, clamava e pedia que Deus viesse inclinar os seus ouvidos para ouvi-lo, mas me parece que Deus aqui estava em silêncio e Deus parece que não estava ouvindo. E ele estava aflito. E é só, diz no versículo 3, pois a minha alma está farta de males, a minha vida já se abeira a morte. Então já estava se abeirando a morte. Estava então com sentimento de morte, porque para ele não havia saída. Olha o versículo, o versículo 8 diz assim, ó, apartasse de mim os meus conhecidos e me fizesse objeto de abominação para com eles. E diz assim, estou preso e não vejo como sair. Então ele estava preso nas suas aflições, preso na sua depressão, preso em suas tristezas, preso em suas melancolias, preso em suas angústias. Então ele estava sofrendo. E diz que então ele não via nenhuma esperança, não via como sair daquela situação. Ele estava preso, sem ver saída, sem esperança. Estava com sentimento de morte. Olha o que ele vai dizendo. Porque ele diz, versículo 4, também, ó, sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força. Então ele estava fraco, já não havia força nesse homem, já não havia força em Amã, atirado entre os mortos, como feridos de morte, como a ideia de um soldado ferido, que estava com um ferimento grave, já ainda à morte, à beira da morte. Diz assim, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados pela tua mão. Então ele já não havia mais esperança, já não havia, quem sabe, agora, nenhum tipo de vida para ele. Mas mesmo em meio a essa aflição, mesmo em meio aos males da sua alma, quem sabe estava doente também, mas ele mesmo assim ele clamava, mesmo assim ele orava, ele estava buscando ânimo em Deus, ainda que ele não via esperança, mas ao mesmo tempo ele clamava, buscava consolo em Deus. O salmista, então, é que ele começa a narrar o seu sofrimento a partir de uma perspectiva totalmente humana, cartesiana da morte. Uma condição e local em que não há mais qualquer possibilidade de intervenção divina em favor da restauração dele. Então não tinha nenhuma expectativa, mas mesmo assim, mesmo sem viver sem nenhuma expectativa, ele buscava Deus, buscando consolo em Deus. Quem sabe muitos passam por sofrimentos. O próprio Jesus diz que no mundo teremos aflições. Todos nós passamos por aflições. Então, Naamã significa fiel. Irmãos, não é pelo fato de sermos fiéis que nós não iremos passar por dificuldades, que não iremos passar por sofrimentos, que não iremos passar por angústia. E às vezes até mesmo dessa maneira passamos, porque se somos fiéis, também passamos por sofrimentos, por angústias, por doenças, até depressões. Mas precisamos continuar clamando,
de dia e de noite. Se nós temos o Deus como Deus da nossa salvação, precisamos continuar clamando a Ele, ainda que Ele esteja em silêncio, ainda que Ele não venha ouvir, mas precisamos clamar a Ele, clamar ao Deus da nossa salvação. Deus é o Deus da minha salvação, Ele é o Deus da sua salvação, que Ele nos salvou em Cristo. Clame, ainda que Deus não esteja assim no nosso entendimento, na nossa visão, ainda que Deus não esteja ouvindo, esteja em silêncio, mas Ele sabe o que nós estamos passando. Muitas vezes não compreendemos a razão do sofrimento humano, mas a Bíblia nos informa e nos ensina que as aflições e angústias fazem parte do plano de Deus para o aperfeiçoamento da nossa vida. Muitas vezes Deus fica em silêncio quando clamamos, e muitas vezes não compreendemos, muitas vezes colocamos até a culpa em Deus, começamos a atribuir o sofrimento da nossa alma, da nossa vida, a Deus. Situações adversas, muitas vezes nós atribuímos a Deus, como o salmista aqui tem feito, porque o salmista ele começou também até mesmo questionar a Deus. Olha aqui que ele diz, o versículo 10, mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Então ele começa a questionar o que? As maravilhas, os prodígios de Deus. Ele também começa a questionar, olha que diz aqui, será referido, versículo 11, será referida a tua bondade na sepultura? Parte B do versículo 11, a tua fidelidade nos abismos. Então ele questiona as maravilhas de Deus, os prodígios de Deus. Ele questiona a bondade de Deus, ele questiona a fidelidade de Deus. Versículo 12, acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? Depois ele questiona a justiça de Deus, parte B do versículo 12, a tua justiça na terra do esquecimento. Então ele começa a questionar a Deus. Mas por quê? Porque os seus olhos estavam o quê? Desfalecendo de aflição, de angústia, dia a dia. Venho clamando a ti, Senhor, e te levanta as minhas mãos. Ele estava clamando, ele estava levantando a mão, clamando com o corpo, clamando com a alma, em toda a sua inteireza, corpo e alma clamando, com as mãos levantadas. Ao versículo 13 diz assim, mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. Ele clama para Deus por socorro. Clama a Deus nas suas angústias por socorro. Para que Deus venha te socorrer, ainda que Ele não te socorra no momento, ainda que Ele demore, é assim, entre aspas, porque Deus não demora. Porque aos nossos olhos, Deus demora a nos socorrer. Aos nossos olhos, nós vemos assim. Mas Deus, Ele age na hora certa, no momento certo, para nos restaurar, para nos consolar, para nos fortalecer, ainda em meio às angústias, em meio às aflições, em meio aos choros. Aqui, nós não sabemos porque o salmista está passando por essa dificuldade, não sabemos se ele está sendo disciplinado por Deus, não sabemos se ele passou, ou se ele cometeu algum pecado e Deus disciplinando. Não sabemos se ele estava angustiado em sua alma por alguma situação ou por algum motivo, não se sabe, mas o que se sabe é que é o seguinte, que o fiel passa por sofrimento, que o fiel passa por aflições, mas o que o fiel ainda continua mantendo a sua fidelidade em Deus, a sua confiança em Deus, porque aqui há uma nota de esperança a ele, de confiança em Deus. Ele confia mesmo assim em Deus, mesmo que ele questione a Deus, mesmo que ele também até, que sabe, atribui os seus males a Deus, mas ele continua confiando, porque ele quer que Deus venha agir, ele quer que Deus venha restaurá-lo. Assim diz o salmista no versículo 13, mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. Ele tem urgência, ele clama por socorro, porque ele está angustiado, ele está apavorado com a sua situação. E de antemão já se antecipa diante de ti a minha oração. Ele não para de clamar, ele não para de orar. Olha como ele está retribuindo a Deus, ó, porque rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o teu rosto. Deus estava rejeitando a sua alma, isso na sua visão humana. Mas Deus, ele age, Deus, ele vê, Deus, ele sabe todas as coisas. Mas precisamos clamar. Porque rejeitas, Senhor, a minha oração
e ocultas de mim o teu rosto. Na visão dele, que Deus estava o rejeitando e Deus ocultando o rosto dele, o seu rosto de glória, o seu rosto de graça, o seu rosto de misericórdia. Ele diz: rejeitas, porque rejeitas a minha alma e ocultas em mim o teu rosto. Então ele questiona a Deus também. Anda aflito, versículo 15, anda aflito e prestes a expirar desde moço. Então, desde a sua mocidade ele sofria, passava por dores, por angústias, por tribulações. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Então, ele estava sob, né? Aqui é sob, isso é debaixo do peso dos terrores de Deus. Estou desorientado, estava confuso, estava sentindo o peso, que estava andando encurvado, andando cabisbaixo, andando desanimado da vida, e desanimado, quem sabe, com as coisas do seu coração, da sua alma, da sua vida, ao seu redor, mas ele estava aqui debaixo do peso dos terrores de Deus, segundo ele, segundo a visão humana dele. Mas quem sabe Deus queria aperfeiçoá-lo. Ainda que na visão dele Deus tinha rejeitado, que Deus estava ocultando o rosto dele para não ouvi-lo. Mas só que Deus, quem sabe, quer aperfeiçoar nós em meio às aflições, às tribulações. Por isso nós não devemos desistir de clamar, de desistir e de orar a Deus, de suplicar a Deus em meio às angústias, em meio às aflições da alma, em meio também às depressões. Clama por socorro, socorre-me, e desde que tem pressa, e desde que tem urgência para receber o socorro de Deus. Depois estava confuso, estou desorientado, isso é confuso, sem saber o que fazer, está aqui perdido, não tinha noção mais de nada. Olha como esse salmista estava se sentindo, extremamente desorientado, extremamente sem saber o que fazer, ainda que ele estava orando, clamando, mas estava confuso. Por sobre mim passaram as tuas iras. Olha, ele vai atribuindo a Deus o sofrimento. E os teus terrores deram cabo de mim. Olha, já estou destruído. Deram cabo de mim. Já era. Isso na visão dele, no entendimento dele. Eles me rodeiam como água de contínuo. Que está passando por inundação dos terrores de Deus. Há um tempo me circundam, estão circuncidando a ele, estão a cada dia ao seu redor, ao seu lado. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro, e os meus conhecidos são as trevas. Então aqui ele estava em uma profunda dor da alma, depressão, cansado, triste, melancólico, angustiado, se desfalecendo. Esse salmo termina de maneira triste, de maneira que até nós não podemos compreender por que isso, que ele clamava, 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 e Deus em silêncio, e na visão dele Deus não estava agindo, mas sabemos que Deus age, sabemos que Deus ouve. Ainda mesmo as aflições, clame. E meio às aflições, continue confiando em Deus, que Ele sabe todas as coisas, Ele sabe todas as nossas aflições, as nossas dificuldades, sabe o que estamos passando. Clame, não desista. Faça como o salmista: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Que Deus te abençoe. Que Deus nos dê a graça de meio às aflições, as angústias, as dores, as depressões, os males da alma,
Que Deus nos ajude ainda a clamar a Ele. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.